Olá, queridos, graça e paz do Senhor seja sobre cada um de vocês. Hoje é uma tarde de domingo. Eu estava deitada em minha cama para tirar um cochilo e pensando nos encontros que Jesus teve com algumas pessoas aos quais Deus é tão maravilhoso que permitiu e quis de fato que esses encontros fossem descritos na palavra dele, para que a gente se inspirasse em cada um deles. Eu gostaria de falar sobre alguns encontros entre algumas pessoas e Jesus, aos quais deste encontro gerou uma mudança de vida em cada um deles. Eu estava pensando sobre ter conhecimento das Escrituras, o quanto isso é importante, você conhecer as Escrituras para que você remaneje bem a palavra de Deus e fale com propriedade quando você precisar falar. Mas na Bíblia tem alguns personagens que sabiam muito, só que ao mesmo tempo precisavam de um último passo. Esse passo era tão importante e crucial que foi necessário acontecer para que desse encontro gerasse frutos na vida dessas pessoas. Então eu gostaria de te falar que é muito importante a gente conhecer a palavra de Deus, mas que a experiência no Espírito Santo, ela é importante para que valide o conhecimento. Nessas pessoas, nós temos alguns personagens, como Zaqueu, que era um publicano. Você se lembra que Zaqueu sabia que Jesus passaria por ali de onde ele morava, ele subiu numa figueira e porque ele era muito baixinho e existia uma multidão ali. E Jesus falou para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero entrar na tua casa. Percebam que Jesus disse: desça depressa, porque hoje eu quero entrar em sua casa. E se você não conhece essa passagem, ela está em Lucas no capítulo 19. Leia, são 13 versículos. É interessante que depois deste encontro, Jesus finaliza dizendo que hoje, Zaqueu, hoje entrou salvação na sua casa, porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Ou seja, Zaqueu com certeza tinha um conhecimento do Senhor, mas ele estava perdido. Outro personagem era Nicodemos. Nicodemos era um fariseu principal dos judeus. Ele era membro do Sinédrio. O que seria Sinédrio? Seria a corte suprema dos judeus. Imagina quanto conhecimento Nicodemos não tinha sobre Jesus? Olha que interessante. Jesus fala sobre coisas espirituais a Nicodemos, mas Nicodemos não consegue discerni-las porque Nicodemos está preso às linhas, às coisas que são carnais, são naturais. Jesus falava sobre as coisas eternas, as coisas que haveriam de vir. E naquele momento Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, é necessário você nascer de novo da água e do Espírito. Ou seja, ele tinha muito conhecimento, mas ele precisava da experiência como um selo que validasse o conhecimento dele. Eu tenho certeza que eu devo estar falando para a maioria das pessoas que têm conhecimento da palavra do Senhor, que já se envolveram em muitas leituras, estudos bíblicos, mas que precisam ter um encontro para, assim como eles, seja validado essa experiência e, através desse encontro, gere frutos para o reino de Deus. Quais são esses frutos? Salvação, libertação, transformação. Não menos importante, vocês se lembram da transição de Saulo para Paulo? Saulo era um perseguidor dos cristãos e ele era um exímio, viu? Porque ele acreditava que ele estava cumprindo a palavra de Deus. Que onde já se viu dizer que Jesus veio encarnado numa pessoa na terra? Para eles isso era como se fosse uma heresia, era como se fosse uma blasfêmia contra Deus. E Jesus precisou ter um encontro com Saulo para que ele entendesse que ele estava, na verdade, não perseguindo pessoas, mas perseguindo o próprio Cristo, que motivava aquelas pessoas a falarem dele, porque aquelas pessoas tiveram um encontro com ele e as suas vidas foram transformadas. Então percebe que Zaqueu, Nicodemos, Paulo, Pedro também precisou ter uma experiência com o Senhor para que ele também gerasse frutos e para que muitas almas pudessem ser alcançadas através das palavras que saíam dos seus lábios. Na primeira pregação de Pedro, logo após a ascensão de Jesus aos céus, foram 3.000 almas salvas em Cristo Jesus. Meu querido,
Você é detentor do conhecimento? Que bom! Continue buscando em excelência as Escrituras do Senhor, em conhecer de fato quem é o Deus que você proclama. Mas se você não tiver uma experiência íntima, se essa experiência não gerar no teu coração frutos de arrependimento, frutos de submissão a Deus, frutos de mudança de vida, de nada vai valer o teu conhecimento. Jesus está te chamando hoje, Jesus está me chamando hoje para que eu tenha uma experiência, para que valide o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus. Como você pode ter essa experiência? Buscando a Ele. Como? Batei, batei e abre-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Buscar-me-eis e me encontrareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Esses são versículos de passagens bíblicas. Jesus está falando para quem? Jesus está falando para mim, para você que estamos lendo, que estamos meditando, que estamos buscando. Você está buscando ao Senhor? Busque a Ele de todo o coração, porque Ele se revelará a você, porque Ele se revelará a mim. Amém? Que Deus abençoe vocês.